A paz do Senhor a todos. Quero convidar o pastor Manuel para estar fazendo uma oração, pastor Manuel, dando início ao nosso abençoado culto nessa noite. Esse culto aqui é um culto de adoração a Deus mesmo, entendeu? Não tem... O pessoal pergunta, mas por que você faz culto? Não tem finalidade? Tem sim. Esse culto aqui é um culto de adoração a Deus. A finalidade é essa. Glória a Deus. Pastor Manuel, por favor. Pode ser a todos. Amém. Querido, nós estamos aqui, né? Tanto tempo. Um abraço da irmã Elisete. Aí eu perguntei se ela não dá ideia para mim. Claro, eu esqueci. Devemos você passar aí todo dia. É isso aí. Mas vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Deus. Nós estamos, Pai, na Tua presença nesta noite, neste lugar, Senhor Deus, aonde foi aberto essas portas, Pai, para aqui, Pai eterno, alegrarmos na Tua santa presença e também falar do Teu grande e maravilhoso amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Se não fosse o tal, Pai, não estaríamos aqui, mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus eterno, contamos com a Tua presença neste lugar, e que o Senhor seja prioridade aqui, Senhor Deus, nesta noite, e que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Pai eterno, que a Tua presença seja maravilhosa em nosso meio, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. O nosso presbítero, irmão Guerreiro, mais a irmã vai estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Estamos em nosso Pai, Senhor Jesus. Amém. Senhor, já se faz tarde.
Esse guerreiro? Os 212 irmãos da... Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Os guerreiros se
Glórias a Deus. Vamos convidar o nosso pastor Jonas para estar lendo a palavra do Senhor. E logo depois nós já queremos ouvir a Araci e a Naí louvando ao Senhor. E a Luci também, se quiser participar do trio, fica à vontade, em nome de Jesus. Quero pedir à igreja, quem pudesse colocar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Cumprimento da igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 100. Aleluia. Vamos Glória a Deus. ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura responsiva, tá bem? Pastor vai ler um versículo, os irmãos, né? O versículo seguinte, é um salmo de louvor. De louvor, nós vamos louvar ao Senhor fazendo essa leitura. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com ação de graça. Em Deus Vamos agora o versículo lá. Porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. Amém, igreja? Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos pela alegria de estarmos aqui, ó Deus, neste lar, te louvando, glorificando, exaltando o teu nome, ó Pai. Receba este culto, ó Deus, como expressão da nossa gratidão, em reconhecimento pelas bênçãos, as providências que temos recebido de Ti. Conforte os nossos corações, enche-nos, ó Deus, os nossos corações de alegria. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Presbítero Edmundo, pode entrar, tem lugar de sentar aqui ainda. Carlos, tem lugar de sentar aqui ainda. Eu acho que daqui a pouquinho vai acabar, mas aí depois a gente vai levantando, vai dando lugar para as visitas, é assim mesmo. Nesse instante nós vamos ouvir a Naí e a Araci louvando o Senhor, e logo depois nós vamos ouvir o Júnior e a esposa também louvando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos. Amém. Amém. Nós vamos, o Senhor, com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. E o momento pegou a gente surpresa. Esse hino, o título dele é O Céu com Cristo. Não é dueto, são duas pessoas. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até o meio do sofrer, eu tenho a paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, não aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar nos céus da retidão. Glória. Aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for.
um pedacinho. Tá aqui. Você pode ir comer. Isso acontece ao programa ao vivo. Glória a Deus. Você quer ver a afirmação? Faz o acorde. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas e para os perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao meu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro perdido, Senhor. Aleluia. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos do céu vão entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério a vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro bendito, Senhor. Glórias a Deus. Agradecendo a oportunidade. Glória a Deus. Quero dar a boa-vinda aí ao pastor Sérgio Lira, esposo, os filhos. Sejam bem-vindos, pastor Anderson. Seja bem-vindo no amado nome de Jesus. Nosso pastor também que acabou de chegar, pastor Henrique, do Ensina. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E nós vamos ouvir a dupla agora. Se possível, está louvando o Senhor. Glória a Deus. Júnior, esposa, não sei o nome dela. É difícil falar o nome dela. A paz do Senhor, povo de Deus. Vocês estão bem? Boa noite a todos. Depois na paz do Senhor, uma boa noite também é bem-vindo, né? Primeira vez aqui na casa do pastor Bento, sua esposa Elisete, né? Louvado seja Deus, a alegria é muito grande. Você conhece esse povo todo aqui, pastor? Você conhece esse povo todo aqui? Conheço quase todos. Quase todos, né? Então digamos que a maioria ele conhece aqui. Ontem a gente estava no culto falando sobre exatamente isso. A pessoa só abre as portas da casa dele para quem ele conhece. E Jesus nessa noite também te conhece. Tenha certeza que o céu já está aberto sobre essa noite, sobre esse lugar. E Ele está aqui para receber a nossa adoração, porque Ele nos conhece. Nos lavou com o teu sangue, né, Tiffany? Vamos cantar? Amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Prazer de estar aqui nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com louvor conhecido para que a igreja adore juntamente conosco. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Deus é fiel na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus fiel. Aleluia.
pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos adorar o nome do Senhor com alegria. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. Eu posso sentir a tua presença aqui, Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Assim como, aleluia, Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. aleluia, cante com alegria nessa noite. Glória a Deus. Ele sempre permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele se entregou por nós e Ele não te abandona porque Ele é fiel. Em qualquer circunstância que você está vivendo, não importa. Aleluia. Ofereço a ti esse pra reconhecer que nada tenho, tu é Você pode dizer Deus. que é tudo dele nessa noite. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Eu tenho certeza de alguma coisa aqui, ó. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. A circunstância adversa, nada vai impedir de Deus ser fiel na tua vida. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Canta com alegria e com força nessa noite. Declare nessa noite. Tu és fiel, Senhor. Declare nessa noite que Ele é fiel, porque Ele é fiel a mim e na tua vida. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, mas do que nós não merecemos. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, fiel, declare nessa noite. Fiel a mim. Pra finalizar nessa noite, vai. Tu és fiel, vai. Tu és fiel, Senhor. Abre o teu coração para Ele aqui nessa noite, porque Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Aleluia.
Maravilha, Deus seja louvado, que Deus continue nos abençoando nessa noite. Ele permanece fiel. Amém, pastor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ouvir o Anderson também. Pode ser, se quiser cantar junto com o Júnior, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Deus soberano, glórias. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Quem veio aqui adorar, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: aqueles que esperam no Senhor Aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Quem espera no Senhor? Eita, glória a Deus. Aleluia. Nós esperamos, né? Estamos aqui por isso. Quem bate encontra, quem busca encontra. Tem que ser uma coisa, sabe? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória. Diga para o seu irmão que está ao seu lado aí, diga para o seu irmão que está ao seu lado: quem se ajoelha diante de Deus se levanta diante de qualquer desafio. E quem está colocando o joelho aí? Quem está colocando o joelho realmente? Amém? Quero agradecer o pastor Bento, né, que está aqui para mim, uma honra sempre. Eu lembro que eu era desse tamanhozinho e já sentava aqui nessa varanda aqui. Ó. Glória a Deus. Então esse culto já tem mais de 20 anos. Era desse menininho. Meu pai está ali, pastor Sérgio, minha mãe, meu filho, Glória a Deus. meu irmão. E trago um abraço aqui da Igreja Evangélica Busca, a qual pela misericórdia de Deus nós somos o pastor. Mando um abraço aqui para todos aqui, tá? Bendito seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Eu não vim aqui para reparar ou ver, para dizer quem é melhor, quem é pior. Meu intuito aqui é adorar. Aleluia. Eu sei que cada um de vocês aqui o intuito é o mesmo. Então ergue as suas mãos para o alto. Se é sincero, ergue as suas mãos para o alto. E mostre para que você veio a este lugar. Sinta a presença do Mestre este lugar. Aleluia. De Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Não cante assim. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Com as mãos erguidas para a alta, adora o Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Um pouquinho mais alto. Ao nosso Deus cantamos. A Ele a glória.
lugar é cheio de amor. Eu costumo sempre dizer, esse lugar é cheio de amor. Está cheio de amor. Quando eu falo que ele está cheio de amor, porque ele está cheio de Jesus Cristo. Está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Profundas riquezas e o saber e conhecer de Deus. Feminina aqui, eu costumo dizer que o coral são vocês. E a Bíblia fala que um certo dia, e eu creio que está muito próximo esse dia, um coral vai cantar. Aonde? Lá no céu. E o coral é cada um de vocês. Cadê a menina dos olhos de Deus aí? Cadê a igreja de Cristo? Vamos nós. Bem dedilhado. Só as vozes femininas. A Ele agora os homens portão, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a juntar as duas vozes aí, dá pra juntar muito forte agora pra cada um ouvir. Vamos! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Oh, Espírito Santo de Deus! Mais uma vez, a Ele a glória, cheio de amor, cheio de presença, a Ele a glória, a Ele a sempre amém. Diga assim bem forte: Jesus, pode ser mais forte. Jesus, eu te amo. Diga assim mais forte.
forte, Jesus. Eu te quero. Mais uma vez bem forte, Jesus. Mais de ti. Menos de mim. Parece que diminuiu um tom aí, né? Diga assim, Jesus. Mais de ti. Menos de mim. É menos de mim mesmo. E é assim lá em casa. E é assim na sua casa. E é assim lá com a tua companheira. E é assim com o teu companheiro. Lá com os teus filhos. Não importa o lugar onde eu vou. Eu tenho que levar o amor de Cristo da maneira reta e justa. Glória a Deus. Porque a obra de Deus, aquilo que nós traduzimos quando falamos de Jesus Cristo, é algo muito reto. É muito reto. Sentindo Deus neste lugar. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Algo está assinado, pode ser. Diga assim, poderoso Deus. Diga mais forte, poderoso Deus. Eu vim aqui para te adorar. Mas viemos, né? Essa dupla abençoada. Glória a Deus. Entendemos? Ó, assim, assim, assim. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, sabemos, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Esse mesmo espírito de adoração, de louvor, como sobre o nosso irmão Jefferson, também nos trazendo a salvação. E logo depois, a nossa irmã Cleusa, enfermeira, vai estar nos trazendo a salvação. Depois do irmão Jefferson. Glória a Deus. E depois também nós vamos ouvir o nosso irmão Roberto também louvando o Senhor. Glória a Deus. É uma alegria, irmão Roberto, ter o senhor aqui, pessoal do Lirei, que surpresa agradável, glória a Deus. A todos vocês, eu quero dar boas-vindas e dizer que você veio aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que essa adoração que nós estamos fazendo para Deus vai ter uma recompensa para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Nós cremos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Prazer enorme estar aqui. Quando o irmão leu logo cedo na abertura da palavra, para celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu saindo de casa, eu sempre falo: Senhor, tem alguma mensagem? E claro que o Senhor tem mensagem todos os dias, todas as horas pra gente. Basta só buscar a palavra do Senhor. Só que ele me deu um texto e eu fiquei assim: ó, eu não sei porque eu costumo muitas vezes colocar em dúvida, não o Senhor, mas a mim, essa palavra, porque essa palavra, eu achei uma coisa muito interessante. O Senhor, Ele fala as nossas vidas, meu irmão, no momento certo, na hora certa. E a mensagem é simplesmente essa. E eu entendi depois. O Senhor falou bem assim, ó: lançai as redes. Nós conhecemos essa palavra que está em João 21, e diz: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram. Com a chegada do pastor Sérgio, eu vim entender o que o Senhor quis falar com as nossas vidas nessa noite. Glória a Deus. Eu conheço bem essa história, entendeu? Realmente, eles eram pequenos algumas vezes quando vieram aqui, entendeu? E eu conheço tive o prazer de ouvir do próprio pastor Sérgio como é que foi isso. Ele veio de longe, ele estava numa igreja na Bahia, fora aí, um cantão desse aí, e chegou aqui como um relâmpago, porque o Senhor pediu para que ele retornasse. E pediu para que ele viesse no outro dia bem cedo, pegasse um ônibus, viesse aqui. Um anjo parou esse ônibus e ele desceu. Estou certo, pastor? Sou quase certo, chegando a isso aí? Desculpa. Então, mas dá para ouvir que eu aumento um pouquinho a voz, entendeu? Além de falador, eu posso falar. Mas o que me interessou foi que quando o pastor Sérgio foi chegando, a minha mulher falou assim: olha quem está ali, gente. Lembra dele? Pastor, lembra do pastor que veio aqui? Pois então, meu irmão, como isso aqui aconteceu? Como essas vidas hoje estão aqui? Mas a palavra do Senhor está falando para cada um daqui de vocês: lançai a rede. E eu lanço um desafio a vocês que estão aqui hoje. No mês que vem, na segunda semana, tragam um convidado que não conhece a palavra de Deus, irmão. Vamos lançar a rede. Nós estamos aqui para buscar vida para Jesus. Só assim ele volta, meus irmãos. Eu venho batendo nisso. Eu venho falando isso. Jesus só vai voltar quando o quatro cantos do mundo ouvir falar deles. Então eu te peço, entendeu? Claro que falar qualquer coisa depois do pastor aqui, misericórdia, com essa bênção, eu só podia ter falado glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, e voltar para o meu lugar, que foi bênção pura. Mas o Senhor me cobrou isso, entendeu? E foi isso que o pastor Sérgio fez. Bateu nessa porta, chamou um ímpio. E esse pastor que Deus tanto abençoa, chegou na porta e: o que você quer? Tinha cachorro, tinha tudo. Meu Deus do céu!
tem que ser um homem de Deus para seguir a palavra do Senhor, pedindo o que o Senhor quer. E hoje tem aqui, ó, Maná, essa coisa maravilhosa que está aqui, entendeu? Uma igreja aí na frente, maravilhosa, um pastor abençoado, entendeu, meu irmão? Mas isso é fruto de obediência. E o que o Senhor quer hoje pedir para nós aqui? Tragam mais vidas para mim. Uma alma que a gente envia para Jesus, o inferno é abalado, vocês não imaginam como. Abala de uma tal maneira. Então, pastor Sérgio, eu agradeço o Senhor ter ouvido Jesus. Está lá no teu coração. Amém. Que Deus abençoe a todos, entendeu? E guarde no coração. Eu já estou com saudade, já esperando a segunda-feira do mês que vem. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da irmã Creuza, eu quero dizer para vocês que Deus continua falando aqui. No culto passado, Deus falou profundamente. Só que existem pessoas que não prestam atenção no culto. Então as pessoas que não prestam atenção e perdem, por exemplo, digamos assim, as profecias. Na última vez que nós tivemos culto aqui, nós tivemos uma irmã aqui que hoje ela não veio, que ela foi operada, o esposo dela foi operado, e ela teve aqui uma revelação durante o nosso ofertório. Então ela deixou bem claro que ela viu a morte passando perto dela. E estava mesmo. E ela deu esse testemunho no dia. E nós oramos por ela, oramos pelo esposo dela, porque o esposo dela estava com 6 veias entupidas, e ela ia passar por uma cirurgia, e a gente orou por ela, porque ela teve a visão, a gente pensava que era ela. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas a coisa é outra. E infelizmente ou felizmente, o nosso grande amigo, o nosso pastor abençoado, o pastor Braz, foi para a glória justamente nessa semana que antecedeu esse culto aqui. Então, se a gente ficar ligado, Deus vai nos falar nessa noite. Aliás, Ele está falando o tempo todo. Ele está falando. Vamos ouvir. Vai ter profecia ainda. Deus vai nos revelar algo aqui nessa noite ainda. Amém? Ah, mas a irmã que teve a revelação não veio. Mas Jesus está aqui, o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vamos ainda ouvir algo aqui nessa noite, Deus. Amém? Nós vamos ouvir agora a nossa irmã Creuza também, em nome de Jesus. Aleluia. Nossa amiga, nossa colega de profissão. Que Deus esteja abençoando, irmão Creuza. E logo depois o Roberto. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né, irmãos? Estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar somente aquele digno de todo louvor, de toda adoração. Estamos aqui porque temos Ele em nossa vida. Nos deixou um manual, né? Livro Sagrado, a Bíblia, onde podemos nos apegar, ler, consultar, né? Examinar as Escrituras, ver que temos conselhos. A palavra do Senhor é a única palavra verdadeira, é a lâmpada para os nossos pés. E hoje, vindo da Serra, eu olhei a mensagem do pastor Bento, do culto. Eu falei, epa, vou acelerar aqui que eu tenho que chegar a tempo. E vim imaginando, pensando algumas coisas. E cheguei em casa e falei, que darei eu ao Senhor neste dia, nesta noite? E o Senhor já tinha colocado no meu coração algo, que foi o Salmo 1, fala de justos e injustos, né? Diz assim a palavra do Senhor, que a irmã vai ler aqui, para meditação, para que todo mundo possa levar essa palavra no coração e guardar e usar em algum momento, refletir um pouco mais sobre as coisas do céu. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo,
as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, que possamos guardar essa mensagem de não sentar em mesa de escarnecedores, mesa que a gente senta que não apraz o Senhor. O Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não temos outro caminho. E esse caminho é o suficiente, né? É o que guia nossos passos, é o que traz luz para nossos lares, é o que afasta todo o mal, porque a gente clama pelo sangue do Cordeiro, Cordeiro perfeito que tirou todo o pecado do mundo. Então, o manual está aqui, o conselho. E o Senhor já começa no Salmos 1, pedindo para não nos sentarmos em mesa de escarnecedores. Um bom conselho, né, irmãos? Que os irmãos possam guardar no coração esta palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Cleusa. Glória a Deus, Kelly. Canta aqui mesmo. Vou cantar um pedacinho de cada hino do cantor Água, que acho que todo mundo conhece, né? Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, o que vencer, Jesus lhe dá. Bem cedo, Jesus virá.
Jesus. Vamos ouvir a irmã Araci cantar um louvor. Esse momento é um momento do nosso ofertório, é um momento em que nós curvamos nossa cabeça para... Deixa eu dar boas-vindas, irmã Penha. Seja bem-vinda, irmã Penha, em nome de Jesus. Amém. É um momento em que, enquanto ela estiver cantando, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos estar... Nós não contribuímos com dinheiro aqui. Aqui nós contribuímos entregando a nossa vida para Deus, entregando a nossa vida para Jesus. Aleluia. Adorando o nome dEle, glorificando o nome dEle, que Ele merece toda honra, toda glória, toda adoração, toda verdade, toda fidelidade, todo amor pertence a Ele. Nós somos apenas nós, feituras da sua mão. Nós fomos criados para adorar esse Deus. E para isso nós estamos aqui nessa noite. Então eu queria, enquanto a irmã Araci estivesse louvando, que todos nós ficássemos de olhos fechados, adorando a Deus. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Na estrada de Damasco, onde Saulo viajava, em busca daqueles crentes que Jesus anunciava. Mas eis que de repente um clarão do céu lhe veio, uma voz que lhe dizia: eu sou Jesus que te quero ver. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, por que tu me persegue? Quero dar-te meu amor. Saulo caído logo respondeu, atônito e triste, quem és tu, Senhor? E foi o apóstolo Paulo, um soldado de valor, combateu o bom combate, sempre ao lado do Senhor, e recebeu muitos açoites. Senhor, dizer até, eu acabei minha carreira e guardei a minha fé. Saulo, Saulo, assim diz o Senhor, porque tu me persegue, quero dar-te meu amor. Saulo caído logo respondeu, atônito e triste, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Quem foi o apóstolo Paulo, o soldado de valor, combateu o bom combate, sempre ao lado do Senhor, recebeu muitos açoites e chegou a dizer até, eu acabei minha carreira e guardei a minha fé. Obrigada, agradeço a oportunidade, Glórias a Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Gratidão, Senhor. Hoje eu estava falando com o Pai do Céu. Eu falei, quem sabe ia ser meu último culto. Não sei. Eu espero que não. Carolina fica meio chateada quando eu falo isso. Mas de repente ninguém sabe. Mas aí eu falei, Roberlan, eu quero que você continue firme. Quero que você, se puder, faça culto aqui quando puder. Porque a obra é muito maior do que minha vida. A obra de Deus não se compara a uma vida humana. Aleluia. O homem veio para ir embora mesmo. Né, Sérgio Lira? Sérgio Lira já teve à beira da morte, teve um câncer no rosto, ficou quase que não podia ninguém nem visitar ele, praticamente apodrecido em cima de uma cama, há muitos anos atrás, antes que eu conheci o pastor Sérgio Lira. E no entanto ele está aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes eu estou aqui estou falando bem, eu não passei o pastor Sérgio Lira para ele falar nada, porque ele teve problema neurológico, tem algumas dificuldades hoje, inerente também à idade e tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, igreja: vamos adorar a Deus enquanto nós estamos bem. Nós vamos embora daqui um dia. Nós não vamos estar mais aqui, mas a obra vai continuar. Quer você queira ou não, a obra vai continuar. No mundo inteiro.
nós vamos passar. Quando a irmã cantou esse louvor, que é aquela parte que Paulo dizia, que ele acabou a carreira, guardou a fé e tem uma coroa que por justiça estava esperando por ele, e nós também temos. Nós temos não porque nós merecemos, porque Jesus Cristo do Calvário, ele ganhou essa coroa para a gente, ele conquistou isso para a gente, igreja. E eu louvo a Deus. O culto tem que ser de adoração, igreja. Essa noite nós estamos adorando a Deus. Glória a Deus. Antes de ouvirmos a palavra, eu queria convidar o casal, queria convidar o Anderson, para vocês cantarem junto aqui um louvor de adoração. Se quiser repetir, pode repetir. Se não quiser, canta outro louvor. Importante seja um louvor de adoração. Todo mundo junto aqui, em nome de Jesus. E eu queria pedir à igreja, em vez da gente orar para o pregador, para o nosso preletor, que é o pastor Jonas, que vai nos trazer a palavra nessa noite, eu queria que nós adorássemos a Deus com a oração, que seja esse louvor de gratidão a Deus. Amém? Glória a Deus. Aliás, eu gostaria também de pedir à igreja, quem pudesse colocar de pé, e adora a Deus de coração, adora com a sua alma. Eu estou falando isso não é porque está na minha casa não, na igreja também eu adoro de alma e de espírito. Glória a Deus. Dá uma despertada, fica de pé. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor, que é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. És o Deus que me sonda.
convidar o pastor Douglas para fazer o fechamento aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou fazer uma oração aqui, meu filho. Pai do Senhor para a igreja. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos deu de estarmos aqui, Senhor. Abençoa cada palavra, cada louvor que foi entoado aqui, Senhor. E nos dá sabedoria, Senhor, para continuarmos levando essa obra. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Glória a Deus. Agora, Senhor, nos dá sabedoria também para ouvir essa palavra. Glória a Deus. E para que nós possamos, Senhor, também passar ela para frente, Senhor, para todas as pessoas que assim precisam, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Senta a glória. Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, que maravilha, que bênção, né? Estarmos aqui, onde podemos sentir a presença do Senhor falando, tocando em nossos corações. Isso é muito bom. O texto aqui que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para os irmãos, já compartilhado aqui, né, com o pastor Bento, aqui em sua residência, se encontra em Atos capítulo 2, versículo 46 e versículo 47. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 46 e o versículo 47. Nos diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? Amém. Os amados irmãos, né, podem sentar. E nesse momento nós vamos estar pensando, né, refletindo um pouco sobre a comunhão e a intimidade com Deus. Mas não podemos deixar aqui de expressar a nossa alegria. Eu acho que todos os irmãos, né, que aqui estão sentem-se alegre com tudo que até então foi apresentado, né? E também com a presença do pastor Sérgio Lira, né, que foi o homem usado por Deus para que evangelizasse, né, a família que hoje nos hospeda, que aceitaram a palavra, e hoje ali ao lado, em frente, nós temos o fruto dessa visita, né, e temos aqui atuante conosco, né, o pastor Benedito, a esposa, que são os pastores desta igreja, e muitos irmãos aqui, né, e irmãos fundadores, né, que na época estão aqui. Eu acho que é o momento de nós contemplarmos isso com bons olhos e vemos como Deus usa as pessoas, né, usar os irmãos no passado. Esses irmãos precisam ser não endeusados, né, mas valorizados, irmãos que se empenharam, que a obra do Senhor é assim, requer o nosso esforço, porque quem acrescenta almas, vida à igreja é Deus, desde que haja o nosso empenho. E esses irmãos se empenharam, e aqui estão. E a razão desse culto estar em pé hoje é também a fé do pastor Bento, esposa, família, filho, que eles permanecem com o culto à segunda, todas as segundas. Isso é maravilhoso, que coisa maravilhosa. Daí então sentirmos toda essa presença do Senhor aqui, né? Porque aqui se ora, se reverencia a palavra do Senhor. O exemplo para os nossos lares, né? Lares, família feliz, família abençoada é aquela que teme ao Senhor, é aquela que teme ao Senhor. O texto é bastante conhecido,
o que eu acredito vai facilitar esses momentos que nós estivermos falando aqui, compartilhando, né, com os irmãos. Veja bem que o hino que a irmã cantou, né, quando nós ofertávamos nossas vidas, falava de Paulo, né? Quem era Paulo? Paulo é aquele que entrava nas casas, perseguindo, autorizando, dando ordens, no comando do ataque à igreja. Do ataque à igreja. E agora, mais na frente em Atos, nós vamos ver esse homem falando da alegria dele, de estar ensinando no templo e fora do templo, nas casas. Nas casas. Ele mesmo vai falar lá em Coríntios, ele vai falar em Romanos, em Colossenses, da grandeza, do impacto dessa obra do Evangelho realizado nas casas, os ensinos da casa. E a igreja crescia porque aqueles irmãos, eles saíam do templo, né, do pátio do templo, ali eles estavam orando, ali eles estavam louvando a Deus, e eles iam para as casas. Eles iam para as casas com aquela mesma empolgação, com toda a sua experiência, com todo aquele fervor. Eles se reuniam nas casas. E eles tinham tudo em comum. E eles cresciam porque Deus aprovava, Deus estava contemplando a obra daqueles irmãos. Que maravilha! E hoje, quando falamos da igreja primitiva, nós hoje talvez não podemos nem comparar, né, a igreja primitiva com as nossas igrejas hoje. Mas o grande diferencial é que essa união, eles estavam unidos na fé, na intimidade com o Senhor, na intimidade com Deus e na comunhão com os irmãos. Então, intimidade com o Senhor e comunhão com os irmãos foram dois fatores predominantes para que a igreja crescesse tanto. E o Senhor acrescentava a cada dia almas, vidas que eram salvas, porque eles estavam unidos. Porque eles eram unânimes. Eles tinham comunhão com Deus e comunhão também com os irmãos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, esses dois fatores que foram determinantes para que eles crescessem, que eles se edificassem, para que hoje nós pudéssemos olhar para trás e ver que algo havia marcado muito a igreja no passado. E no decorrer de todo esse tempo, dos anos, na história que nós conhecemos, né, isso se perdeu. Essa intimidade com Deus se perdeu. Essa comunhão com os irmãos também se perdeu. E hoje nós encontramos muita dificuldade, nos debatemos querendo resgatar isso. Aí criamos, né? Criamos o cafezinho, criamos o jantar, criamos o passeio, criamos o piquenique, criamos a confraternização. Nos debatemos tentando resgatar essa comunhão. E nos deparamos, nós temos dificuldade muito grande de, primeiro, nessa intimidade com o Senhor, né? Falta-nos intimidade com Deus, falta-nos também comunhão com os irmãos. Mas isso eu atribuo a esse seguinte fator, que se não houver intimidade com o Senhor em nosso lar, se não houver comunhão com a nossa família, dificilmente nós vamos conseguir ter intimidade na igreja e comunhão na igreja propriamente dita. Enquanto o esposo é a esposa de uma igreja, outro de outro, enquanto um vai, outro não vai, enquanto os filhos divergem, enquanto as famílias se debatem em casa, aí fica difícil nós promovermos uma verdadeira comunhão em nossas igrejas. Talvez essa seja a grande dificuldade de nós aproximarmos um pouco dessa comunhão maravilhosa que determina o crescimento da igreja. A igreja primitiva, ela perdeu isso no decorrer dos anos. Permaneceu na intimidade, permaneceu na comunhão por muitos anos.
até o momento que abriu-se espaço para as discussões e abriu-se espaços para as divisões. Hoje nós discutimos, nos debatemos muito para chegarmos a um acordo. Esse debate, essa discussão, ela é maléfica, ela é diabólica, porque fere os nossos corações, fere os nossos sentimentos, fere a ação do Espírito Santo do Senhor em nossas igrejas. A consequência disso são as divisões, são os partidarismos. Então, as coisas tomam outro rumo. Mas a igreja primitiva permaneceu. E mesmo vivendo uma época difícil, uma época de perseguição, uma época muito difícil, mas eles estavam nas casas orando, eles estavam firmes, havia comunhão, havia intimidade, e Deus cada vez mais abençoava. Enquanto hoje, essa reflexão que eu faço, né, essa igreja tem perdido o amor, tem perdido a comunhão, tem perdido a singeleza de coração. Tem perdido a singeleza de coração. Eu peço aqui, desculpa ao pastor Benedito, pastor presidente, e não quero sensibilizar ninguém com o que eu vou dizer. E me veio aqui agora, né? O nosso pastor, quando estava na portaria, né, não sei se aconteceu, ele dava 1 ou 2 passos ao nosso encontro para cumprimentar. Eu observava isso. Ele não só se levantava, mas ele dava 1 ou 2 passos para nos cumprimentar. Sempre com um sorriso. É preciso que haja comunhão. Mas nesse passo, ou nesses 2 passos que ele dava para nos cumprimentar, ali na porta, quando estava na portaria, quantas pessoas se desviavam, né? Ou esperava que alguém chegasse para, enquanto ele cumprimentasse, ele passasse sem cumprimentar. Quantas vezes, né, nós vemos irmãos agindo dessa forma? Ou quantas vezes no culto, ao terminar o culto, o irmão sai até antes do culto para não cumprimentar a ninguém, para não ver com ninguém, para não falar com ninguém. Então, onde está a singeleza do coração? Onde está a sinceridade no coração? Como que, para eu evitar, né, o introdutor, o porteiro da minha igreja, talvez levado para os meus sentimentos, meus problemas, é natural? Sim, é natural. Mas eu não posso ignorar isso, ou agir dessa forma, e querer, quando chegar lá no templo, que Deus faça um milagre. Eu não posso fazer isso e aguardar o milagre do Senhor, se esse milagre não ocorre na minha vida. São essas e outras reflexões quando nós voltamos para a grandiosidade que foi a igreja primitiva. Nós vemos, a Bíblia fala, nós vimos aqui, havia singeleza nos corações deles. Havia sinceridade. Havia o verdadeiro amor. Havia algo muito forte, muito diferente, que comovia aqueles irmãos. Hoje, na tentativa, né, às vezes nós fazemos um piquenique, um passeio, e voltamos lá decepcionados, com irmãos tristes, famílias tristes, famílias brigadas umas com as outras, não é mesmo? Por quê? Porque essa comunhão, ela precisa ser empreendida no seio da nossa família. Ela precisa existir, primeiramente, no meu lar, na minha casa. A intimidade com Deus e a comunhão com meus irmãos. Hoje nós fizemos um culto, nós vamos ter uma dificuldade em casa, né? Quem vai pregar? Pastor A, pastor B? Não, eu quero não, pastor não. Se hoje você fizer um culto na próxima segunda na sua casa, os irmãos que estão aqui, quem você não chamaria? E por que não? Se fosse fazer um culto na próxima segunda na sua casa, esses que estão aqui presentes, quem você chamaria? E quem você não chamaria? E por quê? Nós precisamos, amados irmãos, resgatar essa intimidade com o Senhor.
resgatar também a singeleza do coração, para que Deus venha agir com a Espírito Santo do Senhor, venha trabalhar em nossas vidas. Como é maravilhoso estar na presença de Deus, como é maravilhoso sentir Deus falando em nossas vidas. Esse ambiente, pastor Bento, eu comparo, vou fazer a seguinte comparação, irmã Elisete. Nós temos um grupo que sempre nós vamos ao monte, né? Ao Monte das Caveiras, ao Monte dos Ossos Secos, Vale dos Ossos Secos. E tem um outro que há muito tempo, há anos, eu ouvi os irmãos falar: pastor, vamos lá na Caverna dos Pastores, lá é bom, lá é isso, lá Deus fala mesmo. Deus fala em qualquer lugar, irmãos. Estou falando a comparação que eu estou fazendo deste culto aqui. E eu sempre não, se Deus fala, eu quero ir lá, eu quero sentir a presença do Senhor, onde Deus está. E nessa caverna dos pastores, ficamos um tempo sem ir, porque tinha um foragido, né, da polícia lá. Aí os irmãos pastores acharam por bem não usar, deixar, né? Deixa o indivíduo lá. Até que esse rapaz, depois de 6 meses, saiu. E eu fui lá uma vez com eles. Que coisa maravilhosa. Quando cantávamos ali, eu tive a mesma sensação, o mesmo sentimento de Deus presente. Sentimos Deus presente. Nós podemos ter isso em nossas casas, irmãos. Que as nossas casas seja um altar, seja um local onde Deus se faz presente. E é isso que Deus quer de nós. Amados, que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha abençoar o pastor Sérgio Lira e toda a sua família, pastor Elias, pastor... tantos outros pastores, né? Pastor Manuel está aqui, pastor Manuel está aqui, né? Tantos outros irmãos que passaram aqui, pastor, perdoa meu nome, né? O pastor que era criança, ele falou, né? Olha só, né? Então, hoje, os filhos do Júnior não estão dormindo, os dois agora estão dormindo, mas estão passando por aqui. Eu tenho certeza, pastor Bento, que eles vão lembrar, o Robelão vai continuar, tá? Eles vão lembrar, eles vão estar aqui já grandes, quem sabe pregando, cantando igual os pais, né? Vão estar aqui também, amém, igreja? Amém. Que Deus nos abençoe, abençoe toda a igreja, né? Todos os pastores Benedito, que é hoje nós temos a igreja ali. Eu fui membro ali um pouco tempo, e sempre ouvi os irmãos falando do culto da varanda, o próprio pastor falando, e eu ficava imaginando onde era essa varanda. Eu olhava, meu Deus, onde é esse culto da varanda, né? E hoje eu estou aqui, né? Olha só que maravilha, que bênção, muito feliz, né? Por este culto, pelos irmãos que aqui estão dando continuidade a propagar o Evangelho, o Reino de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. E eu quero falar um negócio para você. Amanhã vai ter novamente essas palavras maravilhosas. Nós vamos ter um evangelista que vai estar nos trazendo a palavra pastoral de 8 até 8h25 na nossa igreja, e a partir das 8h30 em ponto vai começar a nossa live, que é feita pelo nosso pastor presidente, pastor Benedito, que vai estar dando término no nosso culto daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero agradecer a cada um de vocês, desde a Lucy, que é minha prima, que mora no meu coração, a todos vocês, a irmã Penha, que estava trabalhando e que está aqui, e a todos vocês, eu não vou citar nome aí de Carlos, todos, em nome de Jesus, irmã Márcia, todos, o meu irmão Emorge aí, graças a Deus que está aí, atendeu o nosso convite também. Seja bem-vindo, meu amado, em nome de Jesus. Eu quase matei o irmão dele, por isso ele se tornou meu amigo. Eu nunca vi um troço desse. Eu tinha um vizinho aqui que aconteceu a mesma coisa, eu quase matei ele. Ele foi pro hospital, a parte hospital, ficou lá, quase que tinham que tirar o rim dele fora, e o cara virou o meu maior amigo que eu tenho hoje. Não vou dizer o maior não, porque... mas ele gosta muito de mim e eu muito dele. Não foi isso que aconteceu, irmão? Com seu irmão? Glória a Deus. Por isso ele está aqui
e nós estamos louvando o nome do Senhor. Quero agradecer a todos. Sérgio, Anderson, muito obrigado pela surpresa abençoada. Dia 11 de agosto vai ter outro culto desse aqui. Quero convidar a todos, principalmente o casal que louvou o Senhor aqui hoje, né? Vocês já estão convidados para dia 11. O nosso pastor Benedito vai estar pregando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, dia 11 de agosto. Não dei nem a oportunidade para a irmã Alcina, porque nós ainda estamos de luto. Nós ainda estamos. Amém? Uma pessoa como se fosse da família que nós perdemos. Não foi uma pessoa qualquer que nós perdemos. Não foi um pastor qualquer. Era um pastor que morava no nosso coração e que agora está morando no céu. Amém? Então eu agradeço de coração a cada um de vocês, tá? Em nome de Jesus. E vou passar para o pastor Benedito. E quero só pedir outra coisa. Não quero que ninguém saia daqui, em nome de Jesus, sem tomar um copo de refrigerante com a gente, tá bom? Não corra para casa não vai não. Mampenha, aguenta um pouquinho. Todos, vamos segurar só um pouquinho pra gente. Eu fiz um calzone, eu espero que ele tenha ficado gostoso. As irmãs, às vezes eu fazendo pela internet, depois fala assim: ah, eu queria experimentar e tal. Hoje é dia de experimentar. Eu fiz para todo mundo em nome de Jesus. Eu mesmo que faço. Amém? A maioria das coisas aqui de casa é eu mesmo que faço com amor, eu faço com carinho. Eu faço com meus irmãos. Eu faço para as pessoas que eu amo. Por isso eu faço com carinho. Elisete sabe. Eu fico preocupado para fazer tudo certinho. Tudo para dar tudo certo. Porque eu não estou fazendo isso para qualquer um. Eu estou fazendo para o meu pastor, para a minha pastora Alcina e para cada um de vocês. É pessoas, eles são meus irmãos em Cristo. Um dia nós vamos morar juntos no céu. Amém? E agora eu vou passar para o nosso pastor Benedito. Quero agradecer a irmã Licinha que está aí. Glória a Deus. Irmã Licinha, está aí o Sérgio Lira, que a senhora tanto pergunta por ele, que a senhora nunca mais viu. A irmã Licinha foi uma das que começou vindo no início desse culto também. Amém? Está aí com 90 e poucos anos. Eu louvo a Deus pela vida dela. E agora eu vou passar para o meu pastor. Pastor, fica à vontade. E amanhã, culto de ensino, de oração. Nós estamos orando pela nossa nação. Se você puder, em nome de Jesus, vai no culto. Vai no culto que nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar pela sua família, e nós vamos ouvir uma palavra pastoral, e nós vamos ouvir uma palavra de ensino. O pastor está nos ensinando sobre as parábolas de Jesus. Olha, mas igreja, eu vou falar para vocês, está maravilhoso. Irmão Jefferson é de outra igreja, mas se não tiver, vem que o senhor vai aprender muito. Eu estou aprendendo muito. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus, e não saia sem o refrigerante. Pastor Benedito. Amém. Esta é a pior parte, né? Que é encerrar uma coisa tão boa, mas vamos encerrar agora. Vamos nos colocar sobre nossos pés e orarmos agradecidos a Deus. Eu estou muito feliz em mais uma vez participar e rever meu velho amigo, pastor Lira. Falamos do senhor ontem no culto, né? Não é, pastor Lira? Amém. Falamos dele lá ontem, tá bom? Aí hoje o senhor aparece, que maravilha, graças a Deus. Sinal que é inesquecível, né? Glória a Deus. Bem, ó, do nada se fala o nome de Sérgio Lira, é uma maravilha. Então que Deus abençoe o senhor, família, foi uma alegria revê-los. E vamos orar então, encerrando esse momento tão bom, em nome de Jesus. Amém? Ore conosco. Bondoso Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, no sagrado e bendito nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos bons, alegres, felizes e de tanta comunhão, Senhor Deus, em que nós estamos passando aqui na tua presença, ó Deus, e aqui na casa do teu servo, pastor Bento e a sua família. Pedimos ao Senhor que continue abençoando-os, ó Deus, guardando, dando-lhes vitória, saúde, para que outras vezes nós possamos nos encontrar aqui, Senhor, e cujo objetivo é sempre louvar e bendizer o teu nome, falar das tuas maravilhas, Senhor, e mantermos a esperança maior que predomina o nosso coração, que é o arrebatamento da tua igreja. Seja conosco, leva-nos em paz, nos guarda, nos protege e nos abençoe de maneira gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Estenda a vossa mão e recebam a bênção.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e todos digam amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.